A gente estava aí na live, né, sobre direito do entretenimento, porque as lives têm caído e tudo mais com a doutora Fernanda Marcial. O nosso sinal aqui, esse horário realmente tá difícil, é um pouco mais complicado. A gente voltou agora, então eu peço aí que as pessoas voltem de novo. O meu Instagram, ele é uma versão beta, é uma versão onde eu já tenho Reels liberado, inclusive, depois eu vou falar até um pouquinho na live das 10 horas sobre isso. Então ele está sofrendo alguns probleminhas aí, não probleminhas, mas são atualizações novas que eu recebo primeiro, porque o meu é uma versão beta, né? Uma versão exatamente para produtores de conteúdo. A doutora Fernanda Marcial já chegou, eu vou chamar ela, tá? Pra gente já voltar e vamos embora, gente. Peço desculpas aí mais uma vez, mas realmente não entra tanto do jeito que eu queria, tá? Vamos lá, doutora, me ouve? Tô te ouvindo, só um minutinho. Pronto. Voltamos. Eu já ia falar contigo que você estava se utilizando aí de direitos autorais de outrem. Eu estou concedendo, gente, tacitamente, ao vivo, expressamente, na verdade, a minha autorização para o uso da minha imagem ao Marcelo. Mas então, e aí eu não sei até que ponto ficou sendo ouvido aí a parte que eu estava falando do direito do entretenimento, mas eu estava comentando a respeito de menores por que o curso, né, muitas vezes é difícil eu colocar ele por EAD e a distância, porque a maior parte da legislação é municipal e estadual. Só com o advento aí de Copa, Olimpíadas e depois da Boate Kiss é que nós tivemos três grandes legislações federais que entraram em vigor a partir de 2017. Agora, a partir com essa história de Covid, etc., nós já vamos ter uma mudança na legislação de corpo de bombeiro, também em relação aos eventos, né, em relação à quantidade de público em eventos, respeitando, em especial, os protocolos da ABRAP e da Apresenta Rio, que foram dois protocolos que estão sendo aí norteadores, né, de toda essa retomada pós-Covid. É, Esses protocolos eles estão se utilizando do selo Safe and Clean, né, que são selos que vão estar colocando aí os eventos que estejam seguros, um seguro consciente desses eventos. Falando em seguro, essa parte do direito do entretenimento engloba também muito a questão de seguro, né? Inclusive, no escritório nós temos dois parceiros nossos que a gente trabalha muito fazendo seguro para grandes eventos e já está prevista agora, a partir desse ano, a cláusula de pandemia, né? Que são cláusulas que nos contratos de seguros internacionais já havia essa previsão, em especial em problemas de guerras biológicas, como a que nós estamos vivendo agora, terrorismo, etc., que aqui no Brasil a gente até então não tinha, mas a partir desse problema aí de pandemia e Covid, a gente já está tendo essa atualização das cláusulas securitárias para pequenos eventos e grandes eventos. Entrando nessa questão da live, né, das lives que a gente tanta gente tem perguntado e quer saber e Eu acho, procura e manda mensagem, eu acho que até a galera sim, tá esperando por isso, hein? é, então, Marcelo, muita gente tem mandado muitas mensagens para o escritório, né, perguntando e querendo orientação e querendo saber como é que funciona. Uma coisa que eu quero deixar clara, gente, é que o advogado que milita não só no entretenimento, mas em direito autoral, combate à pirataria, ele é, acima de tudo, ele é um profissional liberal. Então, da mesma forma como você que está aí do outro lado, você quer saber quais são os seus direitos, de que forma você pode é, ter a sua live mantida ao vivo sem que você tenha uma queda, etc. E tal. O que você tem que saber para poder colocar a sua live no ar? Eu que estou do lado de cá, sou o profissional que vou te orientar. Você, com a minha orientação, vai passar a vender o seu peixe, vai passar a ter a sua prestação,
né, de serviços, e eu do lado de cá, com essa minha orientação, é a minha consultoria. Então, para isso eu tenho que também ser remunerada. Eu acho que cada um de nós está buscando o seu lugar aí no espaço, né? Em especial nesse espaço, no ambiente agora, uma plataforma mais online, a uma certa distância, segundo os protocolos, a distância mínima é de 1,5 m, mas aqui no nosso link é uma distância extramar territorial, né? Porque eu não sei onde você aí que está do outro lado, em que ponto do planeta você está. Então, acima de tudo, a gente entender que a questão do direito autoral, e isso era uma coisa que eu falo desde que eu era supervisora de contratos na editora Nova Fronteira, quando surgiu a questão do e-book, né? Na época eu negociava os livros, né, com os editores, com os herdeiros, e eu me lembro como se fosse ontem de eu estar negociando uma venda de Guimarães Rosa, e aí tinham as herdeiras, a Agnes e a Vilma Guimarães Rosa, e nós queríamos fazer uma venda dos livros pela Livraria da Estante, né, que era uma plataforma online. E aí, na época, uma das herdeiras chegou para mim, mas doutora, então vamos negociar o direito autoral dessa plataforma, dessa nova venda. E aí eu tive que esclarecer. Senhora, não se trata de um novo direito autoral, é o mesmo direito autoral numa nova plataforma de venda. Eu só deixei de ter o meio físico e passei a ter o meio digital, mas o direito autoral é o mesmo. Então, da mesma forma, eu trago essa tradução na questão das lives. O direito autoral é o mesmo, o respeito ao compositor, o respeito ao artista tem que ser o mesmo. O passo a passo que eu tenho que fazer numa execução pública, ao vivo, presencial, é o mesmo passo a passo que eu tenho que ter numa live, numa plataforma online. Então, eu pegar as respectivas autorizações, eu fazer um set list das músicas que eu vou tocar, eu poder fazer essa comunicação, eu tenho que seguir esse passo a passo. É claro que nós temos uma situação que, em razão desse período de pandemia, né, todas as plataformas estão se adequando. Todo mundo sabe que está todo mundo tendo dificuldade de faturamento, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, pessoas como o Rod, né, o cameraman, são pessoas que não têm sindicato, né? O Sated, inclusive, ele tem feito várias lives falando sobre esses profissionais que estão nos bastidores e que muitas vezes não têm os EPIs respeitados e não tem uma tabela de honorários, de repente, a receber. Sim. Na Você quer verdade, falar? é que assim, o que fica muito na minha cabeça, os grandes, né? Os grandes, eu acredito que eles tomem muito cuidado com isso, né? Mas aquele DJ que é menor, e que toca em festa de casamento e que toca, enfim, em lugares menores para poucas pessoas, e as bandas também. Tô falando, na verdade, estou falando de banda, quando DJ, banda. DJ ainda acho que é um pouco mais complicado, porque ele toca realmente música de outros, e depois eu queria que a gente entrasse nisso. Mas esses menores, doutora Fernanda, assim, eu acho que é muito complicado. Como é que eles vão pagar isso tudo, né? Está tudo fechado também. As pessoas às vezes tentam um contato com o ECAD, com alguma coisa, e não conseguem. Como é que a pessoa pode se resguardar? Então, veja bem, nesses sites que estão sendo utilizados como plataforma, o YouTube, por exemplo, vou tomar, por exemplo, o YouTube, tá? Lá quando você vai submeter o seu vídeo, né, ou a sua live, você tem lá aquelas regrinhas básicas que você tem que seguir. Dentre aquelas regrinhas básicas que você tem que seguir, está à disposição para que você submeta o seu setlist, quais são as músicas que você vai tocar, para que você apresente as respectivas autorizações. E nesse momento, você juntando o comprovante que a sua live não é patrocinada,
que a sua live não tem publicidade, não tem cachê pago, né, a essa banda, a esse músico, ECAD, o YouTube tem uma parceria já feita com o ECAD, que essas lives não precisam ser remuneradas, não tem gasto. O gasto que esse profissional vai ter é, de repente, de buscar uma orientação jurídica para que ele não tenha a sua live derrubada. Agora ele pode não estar faturando, mas ele vai faturar pelo número de acessos, ele vai fazer lá na frente uma monetização pelo número de acessos que ele está tendo, ele está criando aquele portfólio dele com aquelas lives para ali na frente ele vender o peixe dele, ele vender a prestação de serviço dele. Então, assim, as pessoas têm que entender que não dá para a gente fazer o nosso serviço com chapéu alheio. Para a gente se utilizar, ou a gente vai tocar música exclusivamente autoral, então deixa eu criar minha música, etc., ou eu vou buscar essa música no site de domínio público, domíniopublico.gov.br, aquelas músicas que estão lá no domínio público, você pode utilizar tranquilamente. Você não precisa fazer pagamento ou pedir autorização, basta você dar uma declaração de que aquela música, e aí você cita quais são as músicas, estão dispostas lá no site do domínio público. Agora, se não for desse jeito, eu tenho que fazer o setlist e tenho que fazer a comunicação e pegar a autorização com cada uma das editoras daquela música. Então, por exemplo, eu hoje fiz um setlist, eu não sei a quem essas músicas pertencem. Eu posso mandar uma comunicação para o ECAD, para que o ECAD me informe quais são as editoras e quais são as associações que estão por trás daquelas músicas, eu mando as respectivas autorizações e informo para participar de uma live em que eu vou tocar de forma gratuita, sem remuneração, sem cota de patrocínio, sem cota de publicidade, e a autorização já está tácita. Por quê? Porque existe essa parceria entre o YouTube e o ECAD. Então, essa liberação já é feita ali automaticamente. Agora, se eu não faço essa comunicação, se eu não pego essa autorização, eu simplesmente vou lá e toco a música. Se essa música, eu sou, digamos que eu, Fernanda, sou UBC, eu sou funcionária da UBC. Então, eu coloquei essa parte das músicas que estão no selo da UBC, eu comuniquei ao YouTube para que essas músicas tenham adesão ao Content ID. O que é o Content ID? Content ID nada mais é do que um software que faz a leitura daquelas músicas que estão sendo tocadas. Fazendo uma analogia, a gente tem o software de plágio nas universidades. Então, digamos que eu tenho... você, Marcelo, escreveu determinada monografia. Eu, Fernanda, escrevi outra. Só que você, Marcelo, escreveu depois de mim, e você pegou a minha monografia e só fez uma pequena alteração de palavras. Esse software de plágio, ele é um software inteligente, que ele vai identificar a semelhança das palavras, a semelhança do contexto, e ele vai te acusar de plágio. Então, essa pessoa que fez a monografia depois da minha, plagiou a minha monografia. Da mesma forma, o Content ID. Ele tem como rastrear essas músicas que estão sendo tocadas, esses vídeos que estão sendo apresentados. Mas por quê? Porque ele é uma inteligência artificial que se criou sozinha? Não, porque aquele titular daquela música fez a inscrição daquela música, daquele roteiro de peça teatral, do que for, no Content ID. Quando o Content ID identifica, ele tem duas alternativas. O detentor daquela autorização, ele fala ao YouTube, se aparecer, derruba direto, não quero nem negociar. Ele tinha que ter me pedido autorização antes. Ou ele pode falar, manda um e-mail para a pessoa e ela, na mesma hora, dá o ok, um contrato de adesão ao meu contrato. Como é que vai funcionar esse contrato de adesão? Ele vai passar a monetizar o teu número de acessos. E aí depois você vai ter que remunerar, tal como é o pagamento do ECAD numa execução presencial. Na execução presencial, você normalmente se utiliza, né, do metro quadrado do espaço.
e você, antes de fazer a venda de bilheteria, você paga aquele mínimo pelo metro quadrado. Já quando você tem uma live que está pelo Content ID, se você não fez o acordo antes e pediu a autorização antes, você depois vai ter que monetizar, vai ser feito um acordo de monetização em cima do teu número de acessos. E você vai ter que pagar pelo número de acessos. Sim. O Marcos Davi, advogado, ele está dizendo o seguinte: mesmo essa live não ficar gravada, precisa de autorização, pelo que eu entendi, sim, né? Claro. Não. Então, aí a gente entra numa outra situação. É, é, em 2017, nós tivemos uma ação que teve grande repercussão no Brasil, que foi uma ação da Oi contra o ECAD. Nessa ação, a Oi alegava que não tinha que pagar a respeito do streaming, né, ao ECAD. Nós tivemos agora, em 2019, uma decisão, né, do STJ em relação a isso, equiparando a execução pública ao streaming. Então, aquilo que você tinha que pagar ao ECAD na execução pública física, hoje em dia você está equiparado à execução pública via streaming, ou seja, via ambiente digital. Então, houve essa equiparação. Então, da mesma forma, você tem que pagar. Agora, diferente é, execução pública e streaming é uma coisa. Retransmissão, que é o direito de regravação, que é o direito de você ter o VOD, que é o Video On Demand, são direitos diferentes. Por isso que quando você submete a autorização ao YouTube, ao ECAD, você tem que discriminar se vai ser exclusivamente uma apresentação ao vivo ou se essa apresentação vai ficar gravada em alguma plataforma para ser reutilizada depois. Porque os direitos em relação ao direito autoral, eles são diferentes. O direito de execução pública é aquele que está acontecendo ao vivo, é aquele que está ali, não tem download, é só por streaming. O direito de gravação e de retransmissão é o direito de vídeo on demand, em que você vai determinar qual é o prazo que ele vai poder ser utilizado, gravado, porque não é ad eterno. No silêncio, a lei de direitos autorais fala que o prazo é de até 5 anos. Se não, caso você coloque pelo prazo da lei de direitos autorais, você pode ter interpretação de que vai ficar válido aquela gravação até a contar de 1º de janeiro do ano subsequente do falecimento daquele autor, que é o prazo que a gente tem aí, a rescisão, né, que a gente fala, do direito autoral patrimonial. Porque também tem isso, o direito autoral ele se divide em patrimonial e moral. O direito moral é aquele de reivindicar a autoria da obra, é o de reivindicar de você ter o crédito na obra, na sua obra, é de você se indispor contra, de repente, um DJ que pegue a sua música e faça uma remixagem que não te agrade, que mesmo a remixagem do DJ, ela tem que ter a autorização do titular daquela obra. Então, ele pode, eu como herdeira, eu posso não gostar da sua remixagem e não autorizar. Isso é um direito autoral moral. O direito autoral patrimonial é a vertente econômica do direito moral, que nada mais é do que o copyright. A vertente oposta ao copyright é o Creative Commons, em que qualquer autor, qualquer artista pode dispor da sua obra através do site do Creative Commons e ele faz o tipo de autorização que ele quer dar àquela pessoa, desde que não conflite diretamente com a exploração econômica pelo próprio titular da obra. Por exemplo, Paulo Coelho, há anos atrás, falou: pirateiem o meu livro, eu quero mais é que me pirateiem, porque assim eu vou chegar lá no interiorzão do Brasil para aquela pessoa bem simples que não tem condição de comprar o meu livro. Agora, isso foi uma liberalidade dele. Se o autor não autorizar, não der a sua autorização por expresso, que pode ser inclusive gratuita ou onerosa, e não estiver aquela autorização disposta no Creative Commons, a sua live vai ser derrubada, você vai estar
auferindo em violação ao direito autoral, mais conhecida como contrafação. Cara, é uma aula, assim, eu tô aqui, eu fico olhando, eu fico ouvindo, né? E eu acho que é tão enriquecedor, cara, é tão legal. Eu acho que primeiro é tão legal ter essa galera toda aqui assistindo. Depois é tão legal. Estamos com 209 pessoas ao vivo aqui conosco. Exatamente. Depois isso daí fica gravado, né? Porque você já liberou, fica gravado e aí chega a milhares e milhares de pessoas, que eu acho que isso que é legal, né? Ô Fê, os DJs, eles têm reclamado até mais, assim, do que outros, né? E eu entendo. Os DJs, por exemplo, estão lá se apresentando no Facebook e aí, de repente, o Facebook corta, né? Já bate, já tira eles do ar, mesmo sem deixar gravado, mesmo sem nada. É o mesmo passo a passo de buscar autorização, de fazer a comunicação do setlist, porque o Facebook, Instagram, todos eles são coligados na questão do Content ID. A mesma coisa aconteceu com Ivete Sangalo. Se Ivete Sangalo foi derrubada, por que um DJ não vai ser, gente? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O direito autoral, ele pressupõe a autorização, seja tácita, seja expressa, mas tem que ter essa autorização. Eu não assinei nada contigo, mas eu disse aqui para você, você tem a autorização para usar o meu direito de imagem. Porque quando a gente está fazendo a live, a gente ainda tem isso. Não é só o direito autoral daquela música que está sendo tocada, é da imagem daquela pessoa que está sendo retratada também. Então, por exemplo, essa semana passada, eu assessorei uma empresa de mídia digital que estava pegando um patrocínio de uma grande concessionária, ia fazer uma live um dia inteiro. Nessa live iam ter apresentadores, ia ter banda, ia ter professor que ia explicar a funcionalidade daquele determinado carro. Para cada uma dessas pessoas, eu tive que redigir um contrato, porque o apresentador ele tem o contrato com autorização da sua imagem e da sua voz. Ele tem o contrato que vai garantir que possa se utilizar, né, daquele vídeo on demand pelo prazo determinado, pelo território determinado, e ele vai declarar ali embaixo que ele recebeu por aquela participação. Ele é um profissional contratado. Embora ele esteja se apresentando pela mídia digital, é um profissional que está executando o seu serviço ali. Então, eu tenho que ter um contrato com ele de apresentação, de apresentador, discriminando qual é a responsabilidade dele. Por exemplo, se eu tenho um zelo, uma responsabilidade social com a minha marca, eu vou colocar ali uma cláusula que o apresentador ele não pode xingar a minha marca, falar mal da marca concorrente, que aí a gente entra nas cláusulas, nas questões do CONAR. A gente tanto falou que o CONAR proibiu a bebida alcoólica, mas o CONAR ele pode atuar em vários outros pontos na questão da publicidade, inclusive com a concorrência desleal. Gustavo Lima é tão bom que ele ressuscitou o CONAR, viu? Ele pode, por exemplo, dentro dessa questão da marca, existe um negócio chamado de marketing de emboscada. O que é? Determinada pessoa paga por determinado produto para ir ao mercado, paga aquela mídia, paga o jornal, paga o rádio, paga a televisão. Eu tenho um produto concorrente com aquela marca. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse produto no mercado e vou começar a dizer que esse meu produto é melhor do que aquele outro. Eu vou criar um marketing todo em cima da minha marca que eu simplesmente vou tirar aquela outra marca de linha. Eu vou chamar a atenção para o meu produto em cima da marca do outro. Então, eu estou me utilizando de um subterfúgio e eu não paguei essa mídia. Eu fiz na boca miúda. Só que eu aproveitei aquele ambiente que a outra marca, que foi a patrocinadora de determinado evento, para poder falar sobre o meu produto. Imagina que um apresentador esteja nessa situação.
e aí ele pega e aproveite aquele momento que ele está ali apresentando determinada situação e fale do produto dele que é concorrente desleal daquele outro que foi o patrocinador da live. É um marketing de emboscada. Então, nesse contrato com o apresentador, eu discrimino o que aquele apresentador não pode falar. Digamos que eu esteja fazendo uma live patrocinada pela Viva Cazuza. Lucinha me patrocinou. Esse apresentador, ele não gosta do Cazuza, ele achava que ele era um homossexual desmilinguido e deslavado, desbocado, inclusive. Aí ele vai chegar durante a apresentação, porque estão ali cantando a música do Cazuza, mas esse cara canta muito melhor do que o Cazuza, porque pelo menos ele é homem, né? Imagina a situação. Então, isso aufere um dano moral ao patrocinador. É um dano material, porque ele pode perder conceito no mercado. Então, toda essa questão da imagem, eu posso colocar nesse contrato com o apresentador. Foi uma coisa, por exemplo, que o Flamengo, quando teve a questão do goleiro Bruno, deu uma pisada de bola do caramba. Porque se tivesse colocado uma cláusula penal naquele contrato de que o Bruno tinha que respeitar o direito de imagem, o Bruno ia ter uma multa enorme a pagar a Olímpicos. A Olímpicos perdeu todo o material que ficou encalhado depois da situação do goleiro Bruno. Então, cara, é uma situação que não tem como fugir. A gente tem que lembrar, da mesma forma que a banda. A banda está ali se apresentando ao vivo. É uma execução pública. Mas e aí, a banda deu ao produtor de conteúdo, a você, Marcelo, o direito de gravar aquela apresentação dela, e de repente alguém entrou ao vivo e te pediu uma música para tocar que não está no setlist que você apresentou lá para o ECAD, que você apresentou para o YouTube. Quem que você tem que ter para autorizar isso assim, ó, num minuto, num segundo? Você tem que ter uma assessoria jurídica contigo. Que quando aparecer aquela música que não estava prevista naquele setlist, já entre mandando um e-mail para o ECAD, para o YouTube, comunicando que aquela outra música está tocando e está fazendo parte do seu setlist. O negócio online, todo mundo pensa, muita gente pensa, não vou dizer todo mundo, que é terra de Marlboro, que é terra de ninguém. Mas embora a gente esteja online, isso tem terra, isso tem uma legislação. Embora a LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados, não tenha entrado ainda em vigor, a gente tem um direito de privacidade, a gente tem um direito de crime contra a honra, por exemplo, de calúnia, difamação e injúria, se eu estiver falando mal de alguma pessoa. A gente tem que remunerar o criador. O criador está ficando para trás e ele não tem que ser a última pessoa. O compositor e o autor, ele tem que ser o primeiro a ser remunerado. O intérprete, que é o direito conexo ao direito do autor, ele também tem que ser remunerado. Então, DJ, você me desculpa, você tem o seu lugar no espaço, mas você tem que primeiro lembrar que você está se utilizando do chapéu alheio, e para se utilizar do chapéu alheio, você tem que respeitar esse direito do autor em primeiro lugar. Então, e se você não sabe qual é esse direito, você tem que procurar por uma assessoria jurídica para que você possa ser orientado e não tenha que responder lá na frente, por exemplo, por um crime de contrafação, de uma utilização de um direito autoral não autorizado. Dentro do artigo 102 e 103 da Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, está lá a previsão. Se eu me utilizo de uma obra que não tenha sido autorizada, a lei me permite cobrar por até 3.000 exemplares daquela obra. Então, se eu me utilizei, por exemplo, de determinada fotografia para poder ilustrar determinado site, essa fotografia participou de um campeonato de fotografias. Eu não sei, mas eu peguei a fotografia na internet. Eu até posso citar lá o site que eu peguei a fotografia, mas esse site tinha autorização para dispor dessa fotografia? O fotógrafo que tirou originalmente aquela fotografia autorizou esse site? Ou seja, você está fazendo chapéu alheio 2 vezes. Porque o site vai responder e você também vai responder.
Agora, se essa fotografia ganhou um campeonato e a pessoa tem lá o prêmio, R$ 5.000 por uma fotografia, ele vai te notificar e você vai ter que pagar aqueles R$ 5.000. Na ausência disso, você pode ter que pagar o valor de 3.000 exemplares daquela fotografia se ela foi vendida. Então, pense nisso antes de não respeitar e de violar um direito autoral. Sim, você queria perguntar. Não, é o seguinte, porque você falou assim, que a pessoa vai ter que pagar, né? Mas não existe, por exemplo, uma hierarquia. A pessoa é notificada e aí sim ela tem que tirar aquilo do ar. Aí se ela não tirar, ou enfim, whatever, aí ela paga ou não? A pessoa já é multada de cara? Depende, não tem essa questão de multa. Você é o titular de você é o titular de uma obra, de um livro. A pessoa pegou e copiou o seu livro na íntegra e fez uma capa comum, pegou o conteúdo do seu livro e começou a vender na porta de determinada universidade. Você descobriu. Você vai primeiro multar essa pessoa? Você, que é o autor daquele livro, só faturou 5.000 até agora. A pessoa com a venda ali na portinha da universidade já faturou 50. Você vai querer multar ele? Provavelmente não, né? Mas não é Então, existem casos e casos. Eu não estou Mas eu acho que falando é que esse seja. irresponsável e Pois é, royaltar em cima, não eu não sei. estou falando que isso seja um caso genérico. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu assessoro a festa Euforia, aquela festa de música eletrônica. Durante determinada, salvo engano, acho que foi no ano de 2016, eu estava passando, eu assessoro também o Clube Samba Luzia, né, onde tem aquele Samba Luzia ali perto do Santos Dumont, do aeroporto Santos Dumont. Eu indo para o Clube Santa Luzia, eu vi que estava tendo um cartaz enorme. Festa Euforia no Clube Boqueirão. Só porque eu não estou entendendo direito, pessoal. Tem algumas pessoas ali falando que o som tá ruim. Eu não sei se é o meu ou o dela. Alguém pode daqui a pouco só dizer aí, por favor? É o Mas meu? você tava no Santa Luzia, vai lá. Isso. E aí eu vi a placa enorme anunciando Festa Euforia no Clube Boqueirão. Era uma festa de universitários, mas que ia fazer, deu o nome de Euforia. Aí eu te pergunto, esses universitários teriam o dinheiro para pagar uma notificação extrajudicial? Não teriam. Então, nesses casos, não me adianta ingressar contra, entendeu? Bastou que eu fizesse a notificação para que eles retirassem o nome Euforia daquela festa. Então, assim, são casos e casos. A gente tem que avaliar qual é o caso exato, entendeu? A gente tem que avaliar em que situação está enquadrado. Porque se a outra parte auferiu lucro, porque qual é o ponto que também é validado em relação a essa questão do direito autoral, né? Se conflitou diretamente, se o direito que violou o meu conflitou diretamente com o meu direito de copyrights, com o meu direito de exploração econômica da obra que me pertence. Isso tem que ser levado em consideração. Entendeu? E aí entra a situação, se vale mais a pena notificar, se vale mais a pena ingressar direto com ação. Aí tem que ser avaliado caso a caso e aí, mais uma vez, tem que passar por uma consultoria jurídica. Porque Deixa eu fazer defensoria uma pública pergunta. não atua nessa área. Eu sou um DJ, tá? E amanhã eu vou fazer uma live aqui em casa para tocar para os amigos aí, mas vou abrir no Facebook para os meus amigos. O que que eu tenho que fazer? Tipo assim, eu tenho que montar meu set list, mandar pro ECAD, passa, só faz tipo Nesses pontos, esse passo a você passo. não vai ser cobrado, mas você tem que fazer a comunicação do seu setlist e do tipo de evento que você vai estar apresentando. Como eu já falei, YouTube, ECAD, Facebook, Instagram tem parceria porque eles monetizam pelo número de acesso. Não vai sair de você, vai sair deles, mas você tem que fazer a comunicação de que o seu evento não é faturado,
de que você é uma mera confraternização entre amigos, etc. Tudo isso tem que ser comunicado para que você não corra o risco de ser derrubado. Mas se eu Agora, mandar só para o ECAD comunica ao Facebook, é isso? não, você quando faz o preenchimento, quando você vai submeter, né, a sua live no Facebook, você faz essa comunicação ao Facebook de que não está violando o direito autoral, porque vai ser uma live exclusivamente tocada entre amigos, etc e tal. Entendi. Mas você tem que fazer essa comunicação ao ECAD, dar o dia, a hora que você pretende fazer essa live, apresentar, etc e tal. Porque vai ter algum olheiro do ECAD te vigiando. Agora, diferente é, como a gente conversou antes de entrar aqui na live, diferente é do que está sendo discutido da cobrança de UBEM, União Brasileira das Editoras de Música, e ECAD, em cima do percentual de patrocínio e publicidade. Eu tinha comentado isso com você, isso ainda não é uma decisão majoritária, isso foi um acordo celebrado entre ECAD e YouTube, UBEM e YouTube, sem participação das associações e sem participação dos próprios compositores. O UBEM estabeleceu a cobrança de 12% em cima do cachê a ser recebido pelo artista, e o ECAD estabeleceu o percentual de 5% em cima do cachê a ser recebido pelo artista. Isso ainda está sendo uma grande discussão, isso ainda não está pacificado, tudo para a gente ainda é muito novo, mas o fato é que eles estão cobrando retroativo. Mesmo o Gustavo Lima, que faturou 1 milhão, está sendo cobrado retroativo, em cima do valor pago de cachê pela publicidade e patrocínio. Mas assim, você fez mês passado. A lei entrou agora. Você é cobrado retroativo? Eles estão sendo cobrados retroativos. Mas pode isso? Aí é que entra o grande detalhe. Aí é que entra o grande detalhe. Como não havia legislação pacificada sobre isso, está sendo uma grande discussão. Teoricamente, na minha cabeça, não pode, porque se você já fez, eles lançam depois, né? É a cara do Brasil, é a cara da desorganização do Brasil. Terra de Marlboro para algumas coisas. Eles querem, porque o que eles estão entendendo? Tudo bem, você está fazendo uma execução pública, você já acordou em relação à monetização de ECAD, em relação às músicas que estão sendo executadas e ao valor que está sendo pago de direito autoral. Mas você está fazendo uma outra utilização, você está monetizando um patrocínio e está tendo veiculação de imagem em cima dessas músicas e direito conexo e tudo mais. Então, eu quero ganhar algum filé disso aí também. Como é que eu não vou ganhar um filé disso aí também? Tendo em vista que tem esse acordo de YouTube com o ECAD para autorizar as músicas que estão sendo tocadas sem patrocínio, de forma gratuita, eles tiveram que buscar nas que estão sendo patrocinadas uma forma de equalizar aquele faturamento que está ficando para trás. Ao bem da verdade, se a gente parar para perceber, é isso. Uma pergunta assim, eu fiz a música, né? Eu sou autor da música. Essa música, ela sem a minha autorização, ela foi parar aí pista, diversas fontes monetizadas e tal. Eu vou pagar. O meu vídeo foi barrado. Eu vou ter que pagar, mesmo com o meu vídeo barrado, tipo, retirar o meu vídeo do ar. Eu vou ter que pagar ou não? Só um minutinho, repete para mim a sua pergunta. Eu sou o dono da música, tá? Ou alguém, sei lá, ou não, ou você é a dona da música, eu fiz o cover. Vamos ficar assim, acho que fica mais fácil. Eu fiz o cover sem a sua autorização.
E aí eu utilizei em, pô, diversas fontes e tal. Você fez o cover sem a minha autorização. Você já violou o direito autoral. Você já teria que me pagar pelo artigo 102 e 103. Mas o vídeo foi barrado, esse vídeo saiu. Mas o vídeo foi barrado porque você não quis ou alguém que te barrou. Esse vídeo pode ter sido barrado pelo Content ID que eu coloquei na praça. Sim. Mas você já Ah, violou né? o meu direito Teoricamente, autoral. Você já ninguém violou o viu. meu direito autoral. Entendi, Entendeu? entendi. O primeiro ponto é a minha autorização. Se você não tem a minha autorização, eu posso estipular a multa de até 3.000 exemplares daquela minha música. E aí cabe também fazer uma ressalva. Eu já vi algumas ações tocadas por escritório que não tem conhecimento em direito autoral, que fazem o preço em cima do preço de capa do disco, do CD. E aí não é. Se apenas uma música for violada, eu tenho que fazer aquela regrinha de 3. Qual é o preço de capa, quantas músicas tem, quanto custa cada uma delas. E aí eu vou te cobrar em cima dessa música que foi violada. Entendi. Não é no preço de capa do CD completo. Isso Entendeu? aconteceu até numa uma transmissão de live minha, até. Live minha não, né? Mas live que eu fiz, que eu produzi. Aí é que a gente E. pega a pessoa violando o direito autoral. Olha só. Não, eu vou contar o que que aconteceu, que eu acho legal. Na verdade, a gente mandou tudo certinho, tava tudo ok, bacana e tal. Só que o DJ lá na hora, sei lá, na cabeça dele, tocou a porra de uma outra música que não estava prevista. A tela ficou preta só durante aquela música. Aí ele trocava, voltava a live, né? Tipo, enfim, eu também não tô na cabeça do DJ, é muito difícil também, né? Então, mas existe essa situação. Se você não está previsto no seu set list, se você não pegou autorização, se de repente a editora dessa música tocada se submeteu ao Content ID, você vai ser ou derrubado ou você vai receber na hora essa tarja preta até você legalizar e voltar a poder tocar, que foi o que acabou acontecendo com a Ivete. O jurídico dela, ó, funcionou rapidinho e a live voltou ao vivo minutos depois. Mas ficou durante um tempo no ar aquela tarja. Em instantes retornaremos, estamos atualizando, etc. É isso que funciona. É a mesma coisa que aconteceu. Ô, Fê, então fica muito difícil, né, para o cara que é um freela, o cara que toca muito pouco, para o cara fazer, né, alguma coisa, mostrar aí o trabalho dele. Não é, Marcelo. Às vezes a pessoa é a mesma coisa que o produtor de eventos. Às vezes ele pensa que. Você está me ouvindo? Tô, É a mesma coisa que o baixo produtor de aqui, eu achei que eventos. tinha caído. Às vezes ele pensa que, eu não vou pagar um seguro para o meu evento porque o seguro vai me custar um rim. Você pode ter uma cobertura de até 100 mil reais no seu evento pagando R$ 1.000. Entendi. Eu acho que falta conhecimento. Uma assessoria, uma consultoria, uma hora, você paga R$ 300, 350. Então, assim, mas você quer faturar, não é o seu faturamento, não é o seu ganha-pão, não é com que você trabalha, é um investimento. Você tem que pensar que essa consultoria é um investimento no seu negócio. Se você quer faturar ali na frente, se você quer faturar ali na frente, você quer ter o seu direito, o seu trabalho respeitado, a gente tem que ter essa premissa de respeitar o direito daquele que é a base de tudo para que o seu direito aconteça. A gente tem que pensar que o mercado do entretenimento era um mercado muito informal, mas que o nosso prisma está mudando, o nosso panorama está mudando, o nosso mercado abriu ao mercado internacional. E eu vou te dizer, da época que eu trabalhei na editora Nova Fronteira, que eu tive a oportunidade de trabalhar com as edições de Agatha Christie, a agência Solombra mandava para mim da Inglaterra os contratos prontos. Era um contrato praticamente de adesão. E se eu quisesse modificar uma única cláusula, era um diálogo de 5 horas de negociação para conseguir modificar aquela cláusula, porque os contratos internacionais, eles não permitem essa abertura toda.
E aí a gente tem que respeitar. Bom, queria te agradecer pelo papo, acho que foi uma aula, foi super bacana. Você está me devendo ser meu aluno na aula, hein? Você já Claro, me disse que ia não, participar dos meus cursos várias vezes. Ao vivo, eu estou deixando isso aqui registrado, hein? olha só, na verdade, assim, né? Eu peguei realmente muita coisa para fazer, mas agora eu consegui me ressignificar um pouco aí, reestruturar, ver realmente aquilo que eu preciso fazer, e eu tenho certeza que essa é uma parte que me falta muito, então eu preciso fazer realmente. Queria te agradecer de coração, dizer para todo mundo, gente, que foi difícil, mas a gente conseguiu. Dizer também que eu estou usando uma versão beta aí do Instagram, é uma versão nova que lançaram hoje, que tem uma função nova, que é aquela função do TikTok para dentro do Instagram, que eu vou fazer daqui a pouco para testar. Então, tipo, a gente está tendo alternâncias bem grandes. A gente caiu um pouco, voltou, caiu, voltou, cortou, agora o povo sumiu, não sei. Enfim, whatever. Fê, te agradeço de coração, obrigado. Até a próxima. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, só complementando que hoje nós estamos assessorando também o trade turístico. Nós temos muita novidade aí de protocolos também e selos voltado para o mercado turístico, né, como o selo Turismo Consciente e o Safe Clean também voltado ao mercado turístico. Tenho aí assessorado a Federação Convention Boreau do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos muitas novidades para o turismo de negócios e o turismo regional voltado aqui para o turismo do Brasil e, em especial, do estado do Rio de Janeiro. O deputado Otávio Leite tem apoiado muito a gente, o Ministério do Turismo também. E nós vamos ter muitas novidades aí, em especial, e aí eu puxando a sardinha para o meu lado, dos associados da Federação Convention Boreau. A gente vai estar preparando aí durante essa semana e submetendo a presidente Marco Navega toda uma proposta de trabalho de assessoria, em especial para as empresas de turismo iniciantes no mercado e que estão, muitas delas ficaram com contratos congelados e a gente vai estar dando toda a orientação a respeito da MP, da medida provisória 948, que está em vigor em até 12 meses após o encerramento dessa pandemia. De novo, muito obrigado. Valeu, foi um super papo, uma super aula, o povo amou aí. Metade eu não sei o que aconteceu, mas enfim, o povo amou, a maioria foi palminha, a maioria foi tudo aí de bom. Gostei bastante também, eu mesmo fiquei impactado aqui assistindo. Muito obrigado, Alguém viu? comentou que nunca viu o Marcelo congelado numa live. Obrigado mesmo, foi uma super Que aula. isso passe logo e que a gente possa fazer uma próxima, um petit comitê comemorando o encerramento desse bicho que é o Covid-19. Valeu, Obrigada, um grande beijo a todos. tchau.